Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Hoje é dia 7 de setembro, terça-feira, feriado nacional, feriado importante. Nós sabemos que há várias manifestações marcadas por todo o Brasil e que essas manifestações sejam positivas aí para o Brasil. A gente reclama por um Brasil melhor, né, gente? No vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês a diferença de revisão de benefício com os demais revisões. Porque existem dezenas de tipos de revisões de benefício, de aposentadoria, auxílio-doença, seja pensão por morte. E eu vou tratar desse tema porque um inscrito perguntou qual que é a diferença da revisão da vida toda e a revisão de um benefício. Então hoje eu vou explicar para vocês sobre a revisão de benefício de atividade concomitante. É uma revisão importante que muitas pessoas têm direito e não sabem. Quero chamar a sua atenção para você ficar comigo até o final do vídeo, porque eu vou te explicar quem tem direito e no decorrer do vídeo eu vou mostrar para vocês uma estratégia para entrar com um pedido de revisão de atividade concomitante sem ser prejudicado. Fica comigo até o final do vídeo, não perca essa oportunidade. Existe uma frase conhecida, inclusive essa frase é bíblica, que diz assim, que o povo sofre por falta de conhecimento. Por quê? Porque as pessoas, quando não buscam conhecimento, elas sofrem. Dezenas e dezenas de milhares de pessoas têm o seu benefício calculado de forma errada e não procura saber se está certo ou se está errado. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar para você. E mais, pega uma caneta, um papel, porque o que eu vou falar para você é muito importante e você vai precisar anotar. E se você tiver um direito e você vê que você se enquadra nesses requisitos, é só você procurar os seus direitos, tá? Sendo assim, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Alex, sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Já gostaria de aproveitar para você que está me vendo, não é inscrito no canal? Inscreva-se, ative as notificações, porque toda vez que eu publicar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Certo, gente? Primeiro é importante vocês saberem que existem revisões de benefício famosas. Revisão da vida toda, revisão do teto, revisão do artigo 29, revisão do buraco negro, revisão do buraco verde e etc. Essas são revisões famosas que repercutiram na mídia. Mas isso não significa que só existe esse tipo de revisão. Qual que é o significado de revisão? A revisão é quando o segurado ele teve um benefício concedido, qualquer que seja o benefício, aposentadoria, auxílios por incapacidade, pensão por morte, e na concessão do benefício, você verifica ali porque você recebe uma carta de concessão com memória de cálculo, e na carta de concessão você verifica e percebe que não concorda com aquele valor. Ou foi concedido ali um salário mínimo, e você é um contribuinte com valores bons, altos salários aí de contribuição, e você não concorda. Por esse motivo, você tem direito de entrar com um pedido de revisão para verificar se aquilo está certo. Só que você tem que ter fundamentos para isso. Hoje eu vou passar fundamentos da revisão da atividade concomitante. Pode ser muito interessante para você, tá bom? Revisão de atividade concomitante é feito da seguinte fórmula. Atividade concomitante existe uma atividade principal e atividades secundárias, que são outras atividades que o segurado exerce. Então, o cálculo sobre essas atividades, elas são feitas de forma proporcional a cada atividade concomitante. E com a revisão da atividade concomitante, desconsideramos a proporcionalidade das atividades concomitantes. Ou seja, vou explicar melhor para você. Nos benefícios concedidos antes de 18 de junho de 2019, eu vou explicar para vocês posteriormente o porquê dessa data. Vou mostrar um exemplo para vocês na tela de como seria a atividade concomitante. Isso aqui é uma carta de concessão e na carta de concessão vai estar exatamente assim, ó, atividade principal, tá? Todo o período contributivo. O período contributivo desse segurado é extenso, não é pequeno, é até razoável. Veja que a atividade principal tem 156 contribuições dentro do período base de contribuição. Esse como atividade principal. Se você continuar seguindo na carta de concessão, você vai verificar que existe atividade secundária. Houve 3 contribuições. Atividade secundária, terciária, para melhor entender. Houve mais uma contribuição.
outra atividade. E assim vai. Em alguns casos, existem várias contribuições, ó, de atividade secundária desse segurado. Mais uma aqui, ó, bastante contribuição. Volta aqui para mim. E nesse caso, o que o INSS fez? No cálculo da RMI, ele considera as atividades concomitantes em proporção à atividade principal, e isso faz reduzir o valor. Significa dizer que, ao calcular o benefício do segurado, ele pega a atividade principal, faz o cálculo, soma dos salários, tira a média, aplica o coeficiente. Pega a atividade secundária, mesma forma, aplica a regra, coeficiente, e isso reduz o valor. E ele faz isso separadamente para todas as atividades concomitantes em relação à principal. Feito isso, ele soma o valor da média do benefício para chegar na RMI, na renda mensal inicial do segurado. Só que isso é prejudicial, isso diminui o valor do benefício do segurado. O INSS fazia essa regra de cálculo porque a lei aparentemente autorizava. A Lei 8.213 de 91, lá no artigo 32, autorizava fazer essa média de cálculo das atividades concomitantes, porém com base na regra da Lei 8.213 de 91, que somava-se os 36 últimos salários de contribuição. A regra mudou com o advento da Lei 9876 de 99. E posteriormente a essa lei, perdeu o sentido de utilizar essa regra de atividade concomitante, essa soma. Mas mesmo assim, o INSS continuou utilizando essa regra de soma. Por isso que eu digo, aparentemente, a lei autorizava, porque agora é diferente. Porque com a Lei 9876, a base de cálculo ela ficou mais ampla. A base de cálculo da Lei 9876 abrange 80% do salário de contribuição a partir de julho de 94. Então o INSS ele possui uma base de cálculo mais ampla. E mesmo assim ele continuou utilizando essa sistemática de cálculo. E a proposta da revisão das atividades concomitantes é unificar o cálculo das atividades secundárias que são concomitantes com a principal, aplicando o cálculo dos valores totais com o mesmo período de cada atividade. Ou seja, como eu expliquei anteriormente, em vez do INSS fazer o cálculo atividade principal, atividade secundária e por aí vai, soma-se todos em um valor só e ali tira a média. Aí sim é vantajoso para o segurado. Entenderam? Um exemplo, um período de atividade principal com os demais períodos de atividades secundárias somados e após isso aplica a regra de cálculo e obviamente o valor do benefício ele pode aumentar e significativamente. Deixa eu mostrar para vocês novamente a carta de concessão que eu trouxe como modelo. Se vocês verificar aqui na atividade secundária, veja que após o cálculo dessa atividade secundária, veja o valor da média do salário. É aqui que chega o valor da média do salário. 1,58. Próxima, atividade secundária. 1,46. Isso é prejudicial. Isso é prejudicial para o segurado, porque o cálculo ele está sendo feito separadamente, 1,46 em 46, em vez de fazer de forma somada, total. Fazendo de forma somada e total, o segurado tem mais vantagem. Então, mais uma vez eu destaco, continua comigo no vídeo, que eu vou mostrar para vocês como que você vai entrar com esse pedido de revisão, se você se enquadra nessa situação, sem ser prejudicado, porque o INSS vai te questionar. Então, você que está me vendo agora, recebe um benefício do INSS, aposentadoria, pensão por morte, seja qual for o benefício, tem atividade concomitante, pega a sua carta de concessão, analisa ela, veja se está escrito ali atividade principal, atividade secundária e veja se é semelhante a essas que eu te mostrei agora. Se for, você deve ligar o botão de alerta, porque você tem uma situação de revisão a ser tratada e o seu benefício pode ser melhorado, com certeza. Aí você deve estar perguntando, existe tese para atividade concomitante? Sim. O judiciário ele já vinha julgando essas questões sobre a atividade concomitante, sobre o cálculo da atividade concomitante. Inclusive, isso já foi pacificado na TNU. A TNU é a Turma Nacional de Uniformização. Qual que é o papel da TNU? O papel da TNU é unificar a interpretação da lei federal e aplicar ali um caso para que seja seguido como modelo. Uniformização, tá? Então, isso já foi pacificado lá na TNU, de que o INSS deve fazer o cálculo das atividades concomitantes de forma unificada, de forma somada. E o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, também
julgava essas questões esparsas no mesmo sentido, autorizando a possibilidade dessas revisões. Porém, o digníssimo INSS ele elevou a discussão desse tema para o setor de demandas repetitivas lá do STJ, que atualmente está em julgamento com o tema 1070 lá no STJ. E a partir de agora, toda vez que alguém protocola, ajuiza uma ação, as ações estão ficando sobrestadas, estão ficando suspensas até o julgamento desse tema lá no STJ, ou possivelmente aí chegar no STF. Mas eu tenho uma dica que pode te ajudar bastante, pode te favorecer. Em alguns casos, essas ações não estão ficando sobrestadas. E eu vou te mostrar qual que é essa dica. Lembra lá atrás que eu mencionei para vocês a data de 18/6/2019? Pois bem, agora eu vou explicar qual que é o sentido dessa data. Para uma ação não ficar sujeita ao sobrestamento ali do STJ, temos uma particularidade. Lembra que eu comentei que a Lei 8.213 de 91, lá no artigo 32, que autorizava aplicar a regra de dissociação, fazer o cálculo separadamente, ou seja, fazer o cálculo de cada atividade concomitante de forma separada? Esse artigo 32 ele foi alterado em 18 de junho de 2019, 18/6/2019. Ele foi alterado e foi excluído esse processo de dissociação, foi excluído esse processo de soma das atividades concomitantes separadamente. Sendo assim, a partir de 18 de junho de 2019, os benefícios previdenciários que possuem atividade concomitante com a atividade principal, eles devem ser calculados de forma unificada, somados e não separado. Se a sua carta de concessão foi calculada errado após essa data, revisão. Entenderam? A partir de 18 de junho de 2019, especificadamente, os benefícios previdenciários que possuem atividade concomitante com a principal, ela deve ser calculada sem a regra de concomitância, tá? Entendeu? Isso é muito importante. Tenho certeza que muitas pessoas não sabem dessa regra. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Utilize os comentários para deixar sua dúvida, o que você não entendeu, que a gente procura responder, tá bom? Vamos prosseguir no vídeo. Só para você entender qual que é o sentido de eu ter trazido essa data, 18 de junho de 2019, para você entender melhor. Toda vez que há uma alteração normativa e o segurado foi ali fez um requerimento administrativo antes da alteração normativa, por exemplo, aqui está a alteração normativa, fiz um requerimento do benefício aqui, antes da alteração normativa, e o meu benefício foi concedido depois dessa alteração normativa. O que o segurado tem direito? Ele tem direito de analisar se o benefício dele ele vai ser melhor aplicado com a regra dessa lei ou se o benefício dele vai ficar melhor calculado com a regra dessa lei. Por que é importante saber disso? Porque o segurado ele tem direito de requerer a retificação da DER, a data de entrada do requerimento. Por quê? Quando ele requerer um benefício na data, a data do requerimento, existia uma instrução normativa e lá na data de concessão existia outra instrução normativa, se não foi feita a aplicação da regra mais vantajosa para ele, ele deve pedir ali a retificação da DR, porque o INSS é obrigado a oferecer o melhor benefício. Entendeu? O servidor do INSS ele sabe disso. Quando ele verifica que existem duas possibilidades e uma vai ser vantajosa para o segurado, ele é obrigado a mostrar isso para o segurado. E isso acontece na prática? Jamais. Excepcionalmente pode acontecer, mas não acontece com frequência. Vou mostrar para vocês, vamos ali, ó. Instrução normativa já deixei aberto do INSS, artigo 687. O INSS deve conceder o melhor benefício ao que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido. Artigo 690. Se durante a análise do requerimento for verificado na EDR o segurado não satisfazer os requisitos para o reconhecimento do direito, mas que o implementou em momento posterior, deverá o servidor informar o interessado sobre a possibilidade de reafirmação da DR, exigindo-se para sua efetivação a expressa concordância por escrito. Então, o INSS, o servidor, havendo duas possibilidades, mudou a norma, foi concedido depois, essa aqui é melhor, você tem direito do melhor benefício. É por isso que existem as teses revisionais. Entenderam? Então, se houve uma alteração normativa entre a data do requerimento e a data de concessão, do ato de concessão, o processamento do benefício, muito provavelmente você tem direito de revisão. É só analisar
qual que é o mais vantajoso para você. Lembrando que isso não é só sobre a atividade concomitante. Eu mostrei para vocês que antes de 18 de junho de 2019, a regra do cálculo da atividade concomitante ela era feita esparsa, separadamente. Após essa data, alterou o artigo 32 e ela tem que ser feita unificadamente. Se você se encaixa nesse requisito, você tem direito a fazer a revisão da atividade concomitante. Mas essa regra, ela não se aplica somente a essa atividade. Por exemplo, eu já mostrei em outro vídeo, vou deixar o card aqui para você, de que a retificação de um benefício, ela se dá em qualquer situação. Por exemplo, 12 de novembro de 2019, houve a reforma da Previdência. Se no seu caso você fez o seu pedido de aposentadoria, auxílio-doença, qualquer que seja o benefício, uma pensão por morte, antes de 12 de novembro de 2019, suponhamos que você fez em abril de 2019, 12 de novembro de 2019, houve a reforma da Previdência. Seu benefício foi concedido em dezembro de 2019. Então, no lapso temporal entre o requerimento do seu benefício e a concessão do seu benefício, há mudanças de norma. Então, você tem o direito, se o INSS ele não concedeu o seu benefício de acordo com a regra mais vantajosa, você tem o direito de fazer uma análise se essa lei ela é mais vantajosa do que essa. E nesse caso, eu pedi a retificação da DR. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Você tem direito de buscar um pedido de revisão. Gente, anota, lembra que no começo eu falei para vocês pegar um papel, uma caneta, anota tudo que é importante. Instrução Normativa 77 do INSS, artigo 687, artigo 690. Esses artigos mostram para a gente que o INSS ele é obrigado a fazer isso, tá? Anotem porque você tem fundamento para se defender depois. Porém, essa revisão da concessão e da atividade concomitante, ela também é um ato de revisão de ato de concessão e isso implica o prazo decadencial. Então você tem que ficar muito atento. O prazo decadencial é o período que a pessoa tem o direito de entrar com uma pretensão ali de revisão do benefício e é o prazo de 10 anos, a contar da data ali do primeiro pagamento do benefício. Concedeu seu benefício, recebeu o primeiro pagamento, a partir dessa data você conta 10 anos. Dentro desse período, você tem direito de requerer a revisão. Superado esse prazo de 10 anos, você perdeu o direito de fazer o requerimento de revisão, tá? Esse é um prazo muito importante que você deve ficar ligado. Prazo decadencial, 10 anos ali para entrar com pedido revisional no INSS. Ou na via judicial. Eu recomendo sempre buscar na via judicial e não na via administrativa, porque buscar na via administrativa é só perder tempo. E no caso que eu estou tratando hoje com vocês, a atividade concomitante, é mais vantajoso ainda. Porque o segurado desse exemplo, ele não precisa esperar o julgamento lá do STJ, do tema 1070. Quando entra com uma ação, a ação fica sobrestada, porque ainda está passível de julgamento lá no STJ, se deve ser aplicada ali a regra de unificação ou dissociação dos cálculos ali das atividades concomitantes. Justamente pelo que eu expliquei para vocês hoje. Vamos ali na tela que eu vou te mostrar. Veja que esse segurado, ele entrou com um pedido em 8 de 5 de 2019. É DR, né? A DIB também é a mesma data. Perceba que a data de concessão, o benefício dele foi processado 21 de 8 de 2019. Vocês conseguiram notar alguma diferença aqui? 8 de 5 de 2019 fez o requerimento do benefício. 18 de junho de 2019 houve alteração da norma que diz que as atividades concomitantes elas devem ser somadas de forma unificada. 21 de 8 de 2019 foi concedido o benefício desse segurado. Nesse caso, ele tem o direito de requerer a aplicação da regra mais favorável. Pediu antes da alteração da norma, foi concedido depois. E nesse caso, você não precisa nem analisar qual que vai ser a regra mais vantajosa. Muito provavelmente será essa regra posterior à alteração. Ele pode entrar com uma ação sem ficar sujeito ali ao sobrestamento, à suspensão dos processos por causa do tema 1070. Porque não se trata daquele tema. O que está tratando ali naquele tema do 1070, do STJ, está relacionado às ações antes da alteração da norma, antes de 18 de junho de 2019. Os benefícios que foram concedidos antes a essa data ficarão sobrestados. Agora, os benefícios que foram concedidos posteriormente a essa data não vão ficar sobrestados. Você tem que afirmar isso no seu pedido. Gente, vocês viram como que é importante vocês ficarem ligados ao conteúdo que eu trago aqui no canal? São informações extremamente relevantes que muitas pessoas não sabem
Muitos canais não trazem essas informações e o segurado mesmo ele pode analisar a carta de concessão e verificar que ele se encaixa nesse requisito e procurar os direitos dele. Por isso que eu peço para você, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, compartilhe para o seu colega, no grupo da família, para o seu vizinho, porque muito provavelmente alguma pessoa se encaixa nesse requisito aqui. E lembrando, hoje eu estou tratando da atividade concomitante, mas a retificação da DR, que quando você entra com um pedido antes de uma alteração normativa, há uma alteração normativa e o benefício ele é concedido depois, tem direito de retificar a DR. Analisa qual que é mais vantajoso ali e pede a retificação. Tem que buscar o que é melhor para você. E é com base nas informações que eu estou trazendo aqui, que você pode fazer isso e você pode tomar conhecimento a partir de agora. Vamos fechar o entendimento aqui, vamos resumir? Atividade concomitante, atividade principal, atividade secundária, existem várias em algumas hipóteses. Anteriormente à alteração de 18 de junho de 2019, esses cálculos eram feitos separadamente. Posterior a essa data, os cálculos devem ser feitos unificados, de forma unificada, porque assim o valor do benefício ele fica mais elevado, ele é melhorado. Você teve um benefício que, com a data da DR, antes da alteração, antes de junho de 2019, teve o benefício concedido depois, você tem direito de entrar com um pedido de revisão de atividade concomitante, sem estar sujeito ali ao sobrestamento do julgamento do tema 1070 lá do STJ. Basicamente isso. Agora, se o seu caso não se enquadra nessas questões, nesses requisitos, seu benefício foi concedido antes dessa data, você também pode entrar com pedido, a sua ação vai ficar sobrestada, aguardando o julgamento. Também convém você fazer isso, porque isso melhora o benefício. Certo, gente? Foi necessário trazer todas essas informações para as ideias se complementarem, para ficar mais fácil o entendimento e a assimilação do conteúdo. Quem ficou até o final do vídeo comigo só teve a ganhar. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas se enquadram nessa situação e a partir de agora pode buscar a revisão do benefício. Então procure um advogado especialista em direito previdenciário que saiba dessas questões para analisar o seu caso, se a norma anterior ela é mais vantajosa ou a norma posterior ela é mais vantajosa. Ficamos à disposição também, utilize os comentários para trazer as suas dúvidas, nos procure nas redes sociais, tem aqui no canal disponível, que eu estou à disposição também para atender vocês, tá bom? Muito obrigado por vocês que ficaram até o final comigo. Aqui na lateral o YouTube está indicando novos vídeos. Se for do seu interesse, escolha algum deles para você estar assistindo, tá certo? Forte abraço!